Boa tarde a todos. Hoje, na aula, a gente vai dar continuidade às matérias que a Luzia passou, né, para vocês, pessoal do primeiro ano. Na aula passada, a gente falou sobre tempo do crime, conflito das leis penais no tempo, dolo, culpa, ação, omissão, conduta, né? E hoje a gente vai dar continuidade. Recapitulando um pouquinho sobre a aula passada, o tempo do crime, né? Teoria da atividade, conflitos das leis penais no tempo, Novat lesen melius, pegius, incriminadora, abulit criminis, vacatio legens. Também falando um pouquinho ainda sobre da aula passada, dolo e culpa, dolo quando há intenção, culpa quando não há, né? A culpa consciente, a culpa inconsciente, o dolo eventual, o dolo direto. Só recapitulando um pouquinho da primeira aula, porque acima de tudo a gente tem que ter esse pensamento. E, bom, vamos dar continuidade à aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre pré-ter-dolo, erro de tipo, consumação e tentativa. E eu também vou fazer um extra com vocês lá no final, onde a gente vai recapitular um pouquinho do que eu fiz nesse início, falando sobre as primeiras aulas, dos pontos principais, tá bom? Vamos continuar, então. O primeiro tópico de hoje é o pré-ter-dolo, ou o crime além da intenção. Mas para poder entender o pré-ter-dolo, a gente também tem que ter a noção do dolo e da culpa, que a gente viu lá na primeira aula, na primeira monitoria, onde o dolo, né, onde há a intenção e a culpa não. Então, a gente tem que ter essa ideia do que é dolo e culpa para poder entender o pré-ter-dolo. Mas por que precisa do dolo e da culpa? Vamos lá. O que é o pré-ter-dolo? Praticar um crime, porém resultar em outro. Vamos lá. Aonde que vem o dolo e a culpa aqui? Vem nessa parte. Dolo no antecedente. E quando eu digo antecedente, eu quero dizer o quê? O agente quer produzir um resultado inicial menos grave. E culpa no consequente. E quando eu digo consequente, o que eu quero dizer? Mas acaba produzindo um resultado mais grave sem querer. Ou seja, vamos lá. O que o artigo 19 diz? O agente, por dolo, produz um resultado e, por culpa, outro mais grave. O que significa isso? Significa que, ou seja, o agente quer causar um dano leve, mas acidentalmente acaba causando um dano grave. Eu coloquei ali embaixo que ele nunca quis o resultado mais sério. Mas vamos continuar para poder entender um pouquinho mais. Vamos trazer exemplos, que vai ficar mais claro com exemplos, o que é o pré-ter-dolo. Vamos lá. Aqui. Exemplo 1. Agressão que termina em morte. Esse é o mais comum e o mais falado, que aqui a Luzia provavelmente trouxe em sala de aula, porque é o mais famoso, vamos dizer assim, do pré-ter-dolo. João briga com Pedro e, irritado, lhe dá um soco para apenas machucá-lo. Ou seja, teve ali o dolo no antecedente. Ou seja, ele só queria um soco, ele deu um soco só a fim de machucar ele. Pedro cai para trás, bate a cabeça na quina da calçada e morre. Ou seja, teve o resultado culposo. A morte de Pedro, o João não teve a intenção da morte de Pedro. Ou seja, o crime, lesão corporal seguida de morte. O artigo 129, que é o mais famoso. Eu vou trazer isso para vocês um pouquinho mais ali na frente. Mas por quê? Porque lesão corporal seguida de morte, não, por exemplo, homicídio. João queria machucar, mas não queria matar. A morte decorreu de imprudência no ato, ou seja, o ato do soco, que, né, acabou derrubando ele e matou ele. Mas vamos trazer mais exemplos para vocês poderem entender um pouquinho mais. Exemplo 2. Empurrão que termina em lesão grave. Durante uma discussão, Ana empurra Bia com força, querendo apenas afastá-la. Teve o dolo ali no empurrar, tirar ela de perto. Bia cai sobre uma mesa de vidro e perde muito sangue, gerando lesão corporal grave. Culpa. Lembra, o resultado grave ele é culposo. E no pré-ter-dolo, o crime, né, que aconteceu, a pessoa vai ser julgada pelo crime que antecedeu a culpa, né? No caso, que teve a consequência da culpa, ou seja, morreu, né? Teve ali homicídio culposo. Aí, lesão corporal grave, culposa. Tem uma coisinha que eu vou trazer lá na frente para vocês que só é punível
na modalidade culposa, se tiver. Vocês conseguem compreender isso? O preterdolo é o quê? Um crime doloso, porém acontece outro na forma culposa, que se sobressai nele, porque a forma culposa é pior. Aqui, por exemplo, a Bia, no caso, ela só empurrou ela, mas gerou, né, que ela caiu e machucou, então a Bia vai ser, Ana, no caso, a Ana vai ser processada por lesão corporal grave culposa. É sempre assim. Primeiro o dolo, depois a culpa. No preterdolo é sempre assim. Vamos a um outro exemplo para poder ver se vocês entendem melhor. Isso aqui é bem comum, tá? Pai que dá uma surra no filho e causa lesão grave. O pai, exagerando no castigo físico, quer apenas disciplinar o filho. Tá ali, disciplinando ele. Ele tem dolo nisso. Mas causa uma fratura, um dano permanente. Por exemplo, né? Traumatismo craniano, às vezes acaba batendo na cabeça, algum braço quebrado, né? Infelizmente. É lesão, provavelmente vai ser uma lesão corporal grave, culposa. Sempre no ato do culposo. Mas aonde que a gente vai ver isso? Aqui, ó. Vamos falar aqui um pouquinho aonde o preterdolo ele aparece no Código Penal. O mais famoso foi o que eu trouxe aqui lá no início. O artigo 129, artigo 129, parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. A pena é de 4 a 12 anos. Se vocês repararem, a lesão corporal seguida de morte, ela fica ali, né, entre o homicídio, o negócio. Então, é uma pena até que bem regulada, vamos dizer assim. Ali, ó. É mais grave que a lesão corporal simples, mas menos grave que o homicídio. Há outros exemplos de preterdolo no Código Penal, mas eu trouxe esse porque esse é o principal e esse que ela usou na aula com vocês, a Luzia. Então, sabendo esse, tá ótimo. Porque, querendo ou não, com isso você consegue ter uma ideia exatinha do que seria o preterdolo. Mas vamos continuar aqui um pouquinho. Como diferenciar o preterdolo de homicídio culposo, homicídio doloso e, sim, o preterdolo? Homicídio culposo. No homicídio culposo, o agente não quer nada, nem me lesionar e nem matar. Ele matou alguém de forma culposa, ele não queria matar, né? Ele não teve a intenção de matar alguém. O homicídio doloso, o agente quer matar. Ou seja, ele tem intenção, ele quer, ele mata. O preterdolo é diferente, usando o exemplo de lesão corporal seguida de morte. Ele quer lesionar a pessoa, ele quer machucar ela, mas acaba matando por culpa. A intenção aqui que faz com que a gente consiga entender se o preterdolo pode ser aplicado ou não. Eu coloquei ali, é o meio termo perfeito entre os dois. E eu digo que é o meio termo entre os dois porque é basicamente isso mesmo. Porque tem o dolo e tem a culpa, mas tem a intenção diferente. Entendeu? Tem a intenção de machucar, porém a culpa, né, de caso de não matar, né? Então tem ali o preterdolo, você consegue identificar ele na intenção da coisa. Lembrando que um ponto muito importante aqui, eu cometi lesão corporal. Lesão corporal é um crime. Homicídio é outro, homicídio culposo. A pessoa vai ser, né, nesse caso aqui, vai ser lesão corporal seguida de morte, esse crime. Mas se há outro exemplo, o crime culposo sempre vai se sobressair, porque acaba que a pena dele é maior, tipo, é pior, vamos dizer assim, né? Mas é mais pelo fato de que, inicialmente, a pessoa não cometeu um crime. Por exemplo, lá nos nossos exemplos anteriores, aqui, ó. Aqui, ó. Estamos aqui no exemplo da Ana. A Ana empurrou a Bia. Aqui não é um crime. Vocês conseguem reparar isso? Empurrar alguém não é um crime. Eu estou empurrando porque eu quero que você saia de perto de mim. Porém, a consequência do meu empurrão foi que você caiu sobre a mesa e gerou uma lesão corporal grave. Porém, de forma culposa. Entendeu? A minha ação inicial se decorreu deu a intenção de outro crime. Ou seja, a gente torna aqui e volta lá no início. Praticar um crime, porém resultar um outro. Mas vocês vão se encaixar isso melhor na prática mesmo, com esses exemplos, e a gente fazendo os exercícios lá na frente. Tá, vamos lá então. Vamos recapitular o preterdolo. O dolo é o resultado inicial. A culpa
resultado final mais grave. O agente não quer o desfecho mais grave. Então, vamos lá. Resultado inicial dolo, tem ali a intenção de fazer algo, porém resulta em algo mais grave, porém de forma culposa. E o agente não quer esse desfecho mais grave. Ou seja, eu não queria, por exemplo, matar a Ana lá no exemplo. Eu não queria que acontecesse tal coisa. A lei cria esses tipos específicos para poder punir essa combinação, e é muito comum em brigas, empurrões, agressões e castigos físicos. Por isso que eu trouxe esses exemplos exatos de brigas, empurrões, agressões e o mais comum de todo, que é o lesão corporal seguida de morte. Mas vamos lá. O direito penal entende que o agente deve responder pelo resultado mais grave, porque sua conduta inicial desencadeou a cadeia causal. Ou seja, o ato que ele fez no início gerou o seu crime na forma culposa. Então, a gente vai responder, porém, na forma culposa. Ali, ó, mas não responde por dolo, porque não quis o desfecho final. Ou seja, ele vai responder por homicídio, porém não vai ser na forma dolosa, porque ele não tinha intenção de matar, e sim na forma culposa. No caso, né, a lesão corporal seguida por morte. A princípio, o preterdolo é isso, o crime além da intenção. Basicamente, cometer um crime, mas resultar em outro. Ou seja, um crime sobressai o outro. Ou seja, vai ser, por exemplo, só lesão corporal seguida de morte. Vai ser só homicídio culposo. Vai ser só lesão corporal culposa. Vai ser um crime só. Fixem isso na cabeça de vocês. O preterdolo, um crime só. Ok? Vamos dar continuidade, então. O que é tipo penal? Antes de falar do erro de tipo, a gente tem que entender isso. O que é o tipo penal? Vamos lá. Vou dar um exemplo bem simples aqui, que é o de furto. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Vamos lá. A gente consegue ver que o crime tem partes. Subtrair, que é o pegar a coisa alheia, que não pode ser minha, e móvel. Se faltar a consciência de qualquer uma dessas coisas, dessas partes, surge o erro de tipo. Faltou algo nesse crime. É erro de tipo. Mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho na prática isso. Erro de tipo. O erro de tipo acontece quando a pessoa não sabe o que está fazendo porque se engana sobre algum elemento do crime. Uma frase-chave que vocês pensam sobre o erro do tipo. O agente erra sobre o fato. Artigo 20 do caput, do Código Penal. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo. Se a pessoa errou sobre algo essencial do crime, ela não teve a intenção criminosa, o dolo, ou seja, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo. Mas, Vitor, calma aí. Então, toda vez que há um erro de tipo, o crime acaba? Depende. Esse é o ponto que eu vou trazer hoje, é o que mais confunde. Existem dois tipos de erro de tipo. O erro de tipo essencial e o acidental. Mas agora a gente vai falar apenas do essencial. Erro de tipo essencial, o erro sobre algo fundamental do crime. O erro de tipo, ele tem duas modalidades, a inevitável e a evitável. E é esse detalhezinho sobre o erro de tipo essencial que vocês têm que ter uma atençãozinha maior. Mas vamos lá. Erro de tipo inevitável. O que significa? Qualquer pessoa erraria, mesmo tomando cuidado. Eu coloquei lá embaixo, ninguém consegue adivinhar. Você, como pessoa ali, erraria isso. Aí eu trouxe um exemplo bem bobinho. Pensa assim, não dava para saber. 2 guarda-chuvas iguais, no mesmo local, mesma cor, nenhum nome. Você pega um achando que é o seu. Sem dolo, sem culpa, o fato não é crime. Erro de tipo essencial, inevitável. O dolo é excluído aqui. Legal? A gente consegue ver isso? Consegue ver que nesse assim, o inevitável não há dolo, ou seja, o fato não é crime. Aqui no caso seria um furto. Não vai ter furto. Aí que vem a diferença agora do evitável. O que significa? A pessoa poderia ter evitado o erro com mais cuidado. Ou seja, aqui o erro pode ser sim evitado,
Porém, você tem que ter uma atenção para isso. Você tem que ter um cuidado. Pensa assim, se tivesse sido mais atento, evitaria aquilo. E um exemplo muito clichê é de um caçador. O caçador vê algo se mexendo atrás de um arbusto, atira sem verificar. Era uma pessoa. O que aconteceu? Ele achou que era um animal. O erro de tipo. Mas ele poderia ter esperado, ele poderia ter olhado um pouquinho mais, ele poderia ter conferido antes. Ou seja, ele tem que ter esses cuidados. Mas assim, ó, exclui o dolo. Ele não quis matar aquela pessoa. Mas pode responder por culpa se existir homicídio culposo. Por que eu trouxe ali o se existir homicídio culposo? Porque o erro de tipo também traz isso. Tem que existir a modalidade culposa no crime em que vai estar ali ao redor do caso. Se aqui, por exemplo, né, não existisse homicídio culposo, infelizmente, ele não ia acontecer nada com ele. Entendeu? Então, não é homicídio doloso. Ele não matou a pessoa lá porque ele queria. Mas pode ser homicídio culposo. Conseguem distinguir o inevitável do evitável? O inevitável, você não consegue perceber. Você não imaginaria aquilo. Ninguém consegue adivinhar. Que, nossa, dois guarda-chuva igual, idênticos, novos, eu peguei um achando que era o meu, mas na verdade era da outra pessoa. Ali não tem crime, não tem dolo. O evitável, sim. Mas o evitável não vai ter o dolo. Por quê? Se eu tivesse prestado talvez um pouquinho mais de atenção, eu teria evitado, sim, sim, mas eu não tinha a intenção de praticar tal coisa. Por exemplo, eu não tinha intenção de matar. Então, homicídio culposo. O erro de tipo essencial, ele é tranquilinho se você pensar nas palavras mesmo. Inevitável e evitável. Não tem como evitar, tem como evitar. Tá, e agora? Lembrando que a Luzia, ela vai trazer tudo muito bem explicado nas questões para vocês. Então, assim, nela lá, se, por exemplo, se a resposta for erro essencial evitável, erro de tipo essencial, vai estar lá que a pessoa confundiu porque era muito igual. Vocês vão conseguir identificar isso. Lendo a questão, vocês vão conseguir entender qual era a intenção da pessoa ali. E a alternativa vai trazer, lembrando sempre, utilizando um método de eliminações de questão, ó, isso aqui serve, isso aqui não serve, trouxe, não trouxe, entendeu? Pensem mesmo na aula em si. A Luz, por exemplo, se ela trazer um monte lá de A, B, C e D, aí lá tá uma matéria que ela nunca falou, elimina. A Luzia não falou disso em sala, isso não pode ser uma resposta, tá bom? A princípio, erro de tipo essencial, tudo ok, tá bom? Vamos dar continuidade, então. O quadrinho do help. O que seria esse quadrinho do help? Vamos lá. A pessoa errou sobre o fato. Errou. Esse erro era evitável? Não. Inevitável. Sem crime. Sim, evitável. Crime culposo. Pronto. Basicamente, erro de tipo essencial é esse quadrinho que eu trouxe para vocês. A pessoa errou sobre o fato? Ela errou. Sim. Esse erro era evitável? Não. Inevitável sem crime. Esse erro era evitável? Sim, evitável. Crime culposo, se existir. Sim, tá, ó, ó, esse quadrinho aqui, ó, é basicamente a coisinha ali do erro de tipo essencial. E se vocês pensando nisso, vocês conseguem entender e associar o erro de tipo essencial do evitável e do inevitável. Vamos dar continuidade. Agora, o erro acidental. Vamos lá. A Luzia, em sala de aula, falou com vocês sobre dois tipos de erro de tipo acidental. O sobre o objeto e sobre a eu ia falar em latim, em persona, né? Mas é o erro sobre a pessoa. Aí aqui eu não trouxe para vocês no slide em si, senão ia ficar. Essa matéria é uma matéria que tem bastante detalhe, então ia ficar um slide muito extenso. Então, eu não trouxe o erro acidental no objeto, porque é irrelevante para o direito penal. É basicamente isso, gente. O erro sobre objeto é você confundir. Eu tinha a intenção lá de furtar o celular, né? Peguei outro celular e peguei. Isso eu dizendo na forma do crime, tá bom? É eu dizendo assim, eu quero furtar, furtei lá o celular do Pedro, mas eu queria furtar o celular do Paulo. Continua sendo furto. Furto é furto.
Ah, mas e se o celular, que é um caso muito à parte, mas eu vou falar para vocês. O meu celular é igual ao celular dessa pessoa, e eu peguei o celular dessa pessoa, porque estava essa pessoa estava conversando comigo, o celular dela estava na minha mesa, eu peguei o celular dela achando que era o meu. Aí, no caso, a gente volta aqui, ó. Um erro de tipo essencial e inevitável. Qualquer pessoa erraria. Entendeu? Ou seja, sem dolo, sem culpa, sem crime. Se fosse aqui, no acidental, se trata da mesma coisa. Sem dolo, sem culpa, sem crime. Sobre o objeto. O que a gente tem que entender no erro acidental é sobre a pessoa. Então, vamos lá. O erro de tipo acidental não exclui o dolo. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? Aqui não exclui o dolo. Ou seja, o erro sobre o objeto cai lá no primeiro exemplo que eu trouxe sobre o furto. Tem dolo. Se tem dolo, tem crime, né? Ou seja, eu queria furtar o celular de Paulo, eu furtei o celular de Pedro. Continua sendo furto. Furto é furto. Não mudou isso. Não é como se tivesse um erro acidental sobre o objeto. Não, furtei. Não importa o celular de quem, eu furtei o celular dele. Então, por isso que eu digo que é irrelevante ao direito penal. Porque o erro de tipo acidental ele não exclui o dolo. Então, a gente consegue entender que tem o dolo. O outro exemplo que eu trouxe sobre confundir o celular, que era muito igual, cai no erro de tipo cai no erro de tipo essencial, inevitável. Mas vamos focar aqui agora. Por quê? Porque não exclui dolo. Porque agora a pessoa sabe que está cometendo crime. E só erra um detalhe. Por exemplo, o celular, que falei besta. Mas vamos lá. Exemplo fácil. E aqui eu digo que é sobre a pessoa, hein? João quer matar Pedro, mas confunde matar Paulo. Ah, confunde por quê? Porque são gêmeos, confunde porque, entendeu, de costa, sei lá, são parecidos. João queria matar alguém. Ou seja, há o dolo, há a intenção. Ele vai e quer matar alguém. Mas ele errou a pessoa, ó. Ele errou a pessoa. Ele confundiu o ser humano. Foquem nesse detalhe, porque lá na frente eu vou falar sobre o aberratio ictus e vocês vão ver, e o aberratio criminis, que eles vão se esbarrar muito em erro acidental sobre a pessoa e o preterdolo. Então, presta bastante atenção para a gente poder conseguir diferenciar isso lá na frente. Tá bom? Então, vamos lá. João queria matar alguém, ele só errou quem? Isso é erro de tipo acidental sobre a pessoa, o dolo continua. João vai responder como se tivesse matado Pedro. Ah, por que João vai responder como se tivesse matado Pedro? Eis aqui a frasezinha, que é muito importante e que vocês não podem esquecer. Que é sobre a vítima virtual e a vítima virtual, como a outra vítima, e a vítima. Quer dizer que eu deixei anotadinha, gente, para a gente poder não perder na aula. Aqui, ó. Vamos lá. João quis matar Pedro, mas matou Paulo. Responde como se tivesse matado Pedro. Por quê? Porque ele responde como se tivesse praticado o crime contra a vítima virtual e não contra a vítima efetiva. No caso, a vítima efetiva aqui foi Paulo. Porém, essa vítima virtual é Pedro. Mas por que eu estou trazendo isso? Por que tem que ter esse enfoque em que o crime responde como se fosse Pedro? Porque há uma agravante no erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa traz para a gente a agravante de ascendentes, descendentes, irmão ou cônjuge. Ou seja, se eu queria matar o meu... Ai, que horror, né? Ai, Deus é pai. Se eu queria matar o meu irmão, porém, eu matei outra pessoa, muito parecida com o meu irmão. eu vou responder como se eu tivesse matado o meu irmão, tendo, então, uma agravante de irmão. Porque é isso que diz, ó, a agravante é o artigo 61, inciso 2º, a linha E. Ascendentes, descendentes, irmão ou cônjuge. Consegue entender isso? Vai responder como se tivesse cometido crime contra a vítima virtual e não contra a efetiva. Então, vamos lá, erro acidental. Tem dolo, porque a pessoa sabe que ela está cometendo crime. Sobre a pessoa. Eu queria matar alguém, mas eu confundi e matei a pessoa errada. E eu vou responder pelo crime, porém, eu vou responder pelo crime como se eu tivesse matado
a vítima virtual e não efetiva. Ou seja, como se eu tivesse matado quem eu queria matar. Fechamos aqui no erro acidental. Mas eu também trouxe um quadrinho para poder aqui a gente recapitular. Então, vamos lá. Então, o erro de tipo. Erro sobre o fato. Erro de tipo exclui o dolo. Se der para evitar o erro, pode haver culpa. Se não der para evitar, não há crime. Mas vamos lá. O erro de tipo aqui que exclui o dolo que eu trouxe aqui é o essencial. O acidental, esse quadrinho aqui, ó, é para pensar no essencial, ok? O acidental, ele é mais curtinho aqui, né, que tem menos assunto, mas ele é mais detalhosozinho, porque ele tem toda a questão de a vítima virtual, a vítima efetiva, o agravante, se for descendente, ascendente, irmão ou cônjuge. Então, assim, dica para vocês, foquem bastante nos detalhes de erro acidental, de erro essencial. E continuando, que é uma matéria que eu acho bem chata, mas, né, vamos lá. Aberratio ictus e aberratio criminis. Aqui é um pouquinho mais detalhoso, mas a gente vai dar certo, tá bom? Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma que fique muito, muito lisa, porque aqui, infelizmente, há uma confusão muito, muito, muito. Porque parece que é a mesma coisa. E vocês que entenderam erro de tipo acidental, erro de tipo essencial e pré-terdolo, vocês vão ver que aqui esbarra muito neles. Vamos lá. Aberratio ictus. O erro no golpe. Como assim golpe? Calma, calma. É que nas minhas anotações do primeiro ano, na minha cabeça, o golpe fazia muito sentido. Entendeu? Então eu trouxe o golpe também, porque se na minha cabeça fez sentido, espero que nas suas também faça. Aí vamos lá. A base legal é o artigo 173 do Código Penal. E o que significa aberratio ictus? É quando o agente quer atingir uma pessoa específica, age com dolo, hein? Mas erra o golpe e atinge outra pessoa. Vou trazer uma coisa boba. Soco! Quis acertar A, mas acabei acertando B. Como? Gente, assim, entendeu? A mão ali errou, a mão ficou confusa. Mas assim, você teve ali a questão, mas aí que vem o ponto, né? Fica aquela questão. Ai, Vitor, mas então, você não tá, basicamente, se eu errei ali, eu não confundiria com o outro? Não, porque assim, ó, porque o erro de tipo aqui não é o aberratio ictus, ele funciona na parte física. Tipo assim, o erro de tipo, né, sobre a pessoa, o acidental, ele erra, ele, no caso, né, a pessoa, no caso eu vou errar na minha cabeça. Por exemplo, eu confundi a pessoa mentalmente. Mas aqui, por exemplo, eu vou dar sei lá, um exemplo besta, com arma também, aqui, ó, o aberratio ictus. Tô com uma arma. Porém, eu queria atirar, tipo assim, eu tava mirando e eu queria atirar em Pedro. Porém, eu acerto o Paulo, que tava do lado, porque, tipo, a minha mão ficou tremendo, eu tava, sei lá, teve alguma coisa aqui na minha mão, ela é torta. Há uma falha ali minha, na minha mão, entendeu? Não é que na minha cabeça eu confundi o João com o Paulo e atirei no Paulo. Não. Eu atirei no Paulo porque aconteceu alguma consequência ali diferente. Mas eis a questão. Então, erro de tipo acidental sobre a pessoa é algo na mente, na cabeça, vamos dizer assim. Eu confundi a pessoa ali porque não é muito parecida a pessoa, não tinha como, né, ali eu imaginar que seria ela. E no aberratio ictus aconteceu diferente. Entendeu? Eu acabei acertando ele. Mas qual que é a diferença, né? Vitor, então qual que é a diferença do erro sobre a pessoa, né? O acidental e o aberratio ictus? A principal é isso, sobre o confundir, né? Um é na cabeça e o outro é na mão, vamos dizer assim, mas vamos lá. Em ambos, o dolo continua. Em em ambos, assim, vai responder como se tivesse acertado, né? Acaba que acertado ali a pessoa, né? Aqui no caso, a diferença aqui é isso, porque
O crime, por exemplo, eu não bati no Pedro, né, no final, eu dei um murro no Paulo. Eu vou responder como se eu tivesse batido no Paulo. O dolo vai transferir no aberratio ictus. O meu dolo vai transferir para Paulo. Eu não bati no Pedro, eu bati no Paulo. Porque minha mão lá tremeu, machucada. Mas, no erro sobre a persona, lembra que eu falei lá? Responde como se tivesse praticado pela vítima virtual e não sobre a efetiva. Essa é a principal diferença. Os dois têm dolo. A diferença é que o aberratio ictus é uma questão mais do físico, de alguma falha, assim, no corpo mecânica, por exemplo, e o dolo transfere para outra pessoa. E no erro de tipo acidental, tem o dolo. É uma confusão ali da minha cabeça, porque as pessoas são muito parecidas, as pessoas são gêmeas, entendeu? E o dolo não transfere. Eu respondo como se eu tivesse cometido o crime contra a vítima virtual e não a efetiva. Agora, aberratio criminis. O que é o aberratio criminis? Quer praticar um crime e age com dolo. Vocês conseguem ver a diferença? Quer atingir uma pessoa específica, quer praticar um crime. Por que eu trouxe o crime aqui? Mas vamos lá. Mas causa outro resultado criminoso diferente. Eu queria cometer um crime, mas aconteceu outro. Intenção, crime X, resultado, crime Y. Vitor, mas espera aí. Isso não é preter dolo? Querer praticar um crime, mas praticar outro? Opa, calma aí. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Por que aqui é diferente? Porque aqui são dois crimes. O preter dolo não. Tá, calma. Vamos lá. Nos dois, no preter dolo e no aberratio criminis, há um resultado diferente do que, né, era ali inicialmente. Mas o motivo desse resultado é diferente. Ele é distinto. Vamos lá. O preter dolo, o resultado mais grave acontece no mesmo crime por culpa. Ou seja, né, fui lá, bati no Caio, o Caio morreu. Lesão corporal seguida de morte. Ou seja, aconteceu no meu mesmo crime. O aberratio criminis, o agente quer um crime, praticando um crime, mas ele pratica outro crime diferente por erro na execução desse crime. Então tá, calma aí. Vamos lá. Um exemplo. Deixa eu pensar numa coisa que daria para os dois. Deixa eu ver. Tá, ó. Pedro, ó. Pedro, eu quero, né, eu quero furtar lá uma loja. Aí, no caso, é porque acaba que é dano. Tá, vamos lá. Eu vou quebrar um vidro. Aí, eu pego esse vidro e jogo uma pedra. Joguei a pedra. Nisso que eu joguei a pedra, eu pratiquei, né, o dano ali de quebrar o vidro. Porém, né, depois de quebrar esse crime, esse vidro, eu acertei uma pessoa lá dentro. Tipo assim, eu joguei, pratiquei o crime e acertei uma pessoa que estava ali dentro. Aqui, não é como se eu... Não é como se eu não tivesse a intenção de machucar aquela pessoa. Eu queria cometer um crime e aí aconteceu um outro crime por conta desse crime meu. Então, tipo assim, eu joguei a pedra, pá, crime de dano. Aí tinha uma outra pessoa ali e eu acertei ela sem querer. Aí eu fiz uma lesão corporal nela. Esse é o diferente. São dois crimes diferentes. Em um, eu faço o mesmo, acontece no mesmo crime. Lesão corporal seguida de morte. Eu bati na pessoa e ela morreu, mas eu não tinha a intenção de praticar a morte dela. E no aberratio criminis são dois crimes. Eu tenho a intenção de praticar o primeiro crime, mas ele também resulta em outro. O preter dolo, eu não tenho a intenção. Consegue entender isso? Aqui, desde o início, tem o dolo. Aqui, desde o início, eu quero praticar algo. Entendeu? No aberratio criminis, lembra assim, são dois crimes.
No preterdolo, é um só. Eu sei que é meio confuso, no tanto que eu vou pedir para vocês, do fundo do meu coração, estudarem bastante isso em casa, essas diferençazinhas, porque realmente é meio confusozinho, mas quando entra na cabeça de vocês, é muito simples, porque assim, cada um vai ter um jeito de entender isso. Por exemplo, eu entendo desse jeito. O aberratio criminis são 2 crimes, o preterdolo é um, só que no mesmo crime. Porém, eu não tive a intenção. E no aberratio, eu tenho a intenção toda hora. Eu queria cometer aquele primeiro crime e, por consequência, aconteceu outro, mas eu vou responder por ele. Claro que se tiver na modalidade culposa também. Mas serão 2 crimes. Não vai se sobressair um do outro igual o preterdolo. No preterdolo, o crime vai se sobressair o outro, o da forma culposa, que geralmente é mais grave. Isso porque já ficou entendido no direito penal isso, entendeu? Isso mesmo, Bárbara. É exatamente isso. No aberratio crimes, eu tenho a intenção de praticar o primeiro crime. Eu vou praticar ele e, por consequência, outro crime. Ou seja, 2 crimes. No preterdolo, não. No preterdolo, eu não tenho a intenção de matar a Ana. Eu só tinha a intenção de empurrar ela caiu e morreu. Aqui, no mesmo, né, crime, entre aspas, porque empurrar alguém, né, em tese não é crime, aconteceu o homicídio culposo. Vai ser só homicídio culposo. No aberratio crimes, não. Vão ser os 2 crimes. Essa é a principal diferença. É confuso, como eu disse para vocês, toda essa matéria assim acaba interligando uma na outra. E você fica, mas eu já não vi sobre isso. Mas aí é um detalhezinho ali que muda, que traz isso. Até hoje eu também passo um pouquinho de perrengue com isso, mas quando vocês conseguem entender isso no mental de vocês, encaixar isso na maneira, fica muito simples, entendeu? E como eu digo, e como eu vou repetir novamente, a Luzia vai trazer muito bem ali o que ela está trazendo, o que ela quer. Então, talvez vocês consigam associar isso, entendem? Então, estudem bastante essas diferenças, assim, de verdade. Eu vou falar isso lá no final, mas eu já vou adiantar então novamente. Estudem bastante os erros de tipo, principalmente o acidental sobre a pessoa e o aberratio ictus, principalmente isso, tá bom? O aberratio criminis também, então estuda sim essa diferença. Mas vamos lá. Bárbara, para a gente poder fechar, então, sobre o preterdolo e o aberratio criminis. Quantos crimes que tem? 1 crime em preterdolo e 2 crimes em aberratio criminis, lembrando que são diferentes, 2 crimes distintos, né? Intenção. No preterdolo, não tem a intenção. Né? O resultado que eu queria era menor. No aberratio criminis, não. Eu queria um crime específico. Eu já tinha o dolo de praticar um crime. E o resultado final é o quê? Infelizmente, no preterdolo resulta em auto mais grave e no aberratio criminis, um outro crime. Continuo com o crime. Mas é basicamente isso. Eu acho que você já conseguiu pegar, eu acho que o pessoal também já vai ter conseguido entender que o principal aqui é a intenção de conseguir diferenciar. Entendeu? No preterdolo, eu queria algo mais tranquilo, né? Um resultado menor, mas vai resultar em algo maior, porém em um crime, em uma coisa só. No aberratio criminis, não. Eu queria um crime já, e por conta desse crime, consequentemente, um outro crime aconteceu. 2 crimes. Basicamente isso. Vamos continuar, porque é confusozinho, mas se ficar falando muito, acaba que não entra na cabeça. Mas o foco principal é isso. Agora eu vou falar sobre o intercriminis. O intercriminis é o que a gente chama de caminho do crime. Ou seja, é o percurso psicológico e físico que o crime faz desde a ideia até a sua realização final. Nem todo crime percorre todas as fases, mas todo crime tem um caminho. Vamos lá. Quais são as fases? Cogitação, preparação, execução e consumação. Eu não trouxe aqui para vocês cada slide separando o que é cogitação, o que é preparação, o que é execução, nananã, porque, como eu disse, ia ficar um slide muito denso para vocês, tá bom? E vocês podem pensar no literal da palavra, que para mim funciona assim. Cogitação, estou cogitando, estou pensando. Estou ali no meu psicológico cogitando fazer algo, mas eu não posso ser punido por isso, ou seja, pensar, cogitação,
não pune. A preparação, eu estou começando a correr atrás das coisas para poder praticar um crime. Estou preparando ali. Preparação não pune, em via de regra. Por que em via de regra? Nos crimes autônomos, por exemplo, eu quero matar Pedro, mas eu vou lá e compro uma arma. Opa! Eu não tenho registro de arma e nem posse, ou seja, posse ilegal de arma. Mesmo que eu esteja cogitando matar Pedro, antes dele, no meu meio de preparação, eu cometo crime de posse ilegal de arma, que por acaso é a matéria que eu estou tendo atualmente, que é o Estatuto do Desarmamento. Conseguiu ver isso? Em tese, a preparação ela não é punida. Porém, nesse crime, por exemplo, na posse de arma ilegal, ela é punida. Por quê? Porque ali, eles não querem saber se você comprou arma para poder matar alguém ou não. Você comprou a arma sem ter posse. Você cometeu o crime ali de posse ilegal de arma. Mas vamos focar no que preparação não pune. Começar a execução, aqui já pode punir. E você já está executando o crime. O crime já está acontecendo. Por exemplo, o que a gente vai ver aqui depois é: eu queria matar Pedro, comprei a arma, fui lá e atirei no Pedro. Tô cometendo crime, tô esperando ele morrer. E quando ele morrer? A consumação. Terminar. Consumação. Mas por que eu posso ser, então, por que eu posso ser punido na execução, quando quando eu atiro no Pedro? Se Pedro não morrer, há a tentativa. Agora vamos continuar, então. Vamos ver a consumação e a tentativa. Consumação. Crime consumado. A consumação, que é o crime está consumado quando todos os elementos do tipo penal se realizam, ou seja, a cogitação, a preparação, a execução e, finalmente, a consumação. Disse o crime consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Crime consumado. Crime consumado é aquele que chega ao fim conforme a lei descreve. Exemplo ali bobo: homicídio, com a morte da vítima; furto, quando o bem é subtraído, né? É meio, né, estupro, com a conjunção carnal. É meio pegado, né? Mas eu trouxe porque é basicamente para vocês pensarem nisso mesmo. Na consumação é isso, tem que acontecer. Agora, falando sobre a tentativa que eu trouxe lá na execução, né? Crime tentado. Disse o crime tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A pessoa começou o crime, queria consumar, mas algo externo a impediu. Na questão do Pedro, eu queria atirar no Pedro. Pedro não morreu porque foi socorrido pelo médico. Eu vou ser, né, julgado por tentativa de homicídio. Consegue entender isso? Aqui não teve a consumação do crime. E Pedro não morreu. O ato, eu fui punido no ato de execução do intercrimes. Aqui, gente, nessa parte de punição de tentativa, se eu não me engano, ela não chegou a falar com as duas turmas. Ela chegou a falar só com a turma da manhã, não sei se, e não chegou a falar com a turma da noite. Mas eu vou trazer isso para vocês, que é algo muito simples. A punição da tentativa, ela é basicamente assim, ó. Salvo de disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. É basicamente isso. Primeiro, o juiz olha a pena do crime consumado, vai ver qual crime a pessoa cometeria, e depois ela reduz, o juiz reduz de 1/3 a 2/3. Quanto maior o avanço do crime, menor a redução. Quanto mais distante da consumação, maior a redução. É basicamente isso. A pena de tentativa é diminuída de 1 a 2/3, até de 1/3 até 2/3. É só isso, a punição da tentativa. É algo bem simplesinho que eu trouxe, mesmo que vocês não tenham visto com a Luzia ainda, vendo aqui comigo é algo assim. Então, só pensar que vai ter a diminuição. Eu vou fazer agora um pouquinho com vocês. Na aula passada, a gente fez uma dinâmica diferente de questões, né? Essa eu vou fazer diferente. Eu vou trazer aqui assim, ó. Vocês vão anotar a resposta que vocês acham que é, e ao final a gente vai bater no gabarito. Tá bom? Então vamos lá. Exercício 1, questão 1. João, durante uma discussão,
desfere um soco em Pedro com a intenção apenas de machucá-lo. Pedro cai, bate a cabeça no chão e morre. Só queria machucar Pedro, hein? Só queria machucar Pedro. Mas ele caiu no chão e morreu. Homicídio doloso? Acho que não. Homicídio culposo? Será? Crime préter-doloso? Será? Tentativa de homicídio? Será? Vamos lá. Anotem aí qual vocês acham que é. E vamos para a questão número 2. Assinale a alternativa que melhor define o crime préter-doloso. Quando o agente quer o resultado e o produz? Quando a gente não quer nenhum resultado? Quando há dolo no primeiro resultado e culpa no resultado mais grave? Quando a gente assume o risco de produzir o resultado. Questão número 3. Maria sai de um restaurante, levando um guarda-chuva idêntico ao seu, acreditando sinceramente que era de sua propriedade. Neste caso, é correto afirmar que Maria pratica furto doloso? Maria pratica crime culposo? Há erro de tipo essencial que exclui o dolo. Ou há dolo eventual? Marquem a questão que vocês acham que é e depois vamos conferir lá no final. Questão 4. Um caçador atira em algo que se movia no mato, acreditando tratar-se de um animal, mas, na verdade, era uma pessoa. O caçador podia ter verificado melhor antes de atirar. Neste caso, ocorre. Vocês viram que eu trouxe, né, os exemplos que eu dei aqui na monitoria. Mas vocês verem como que é isso aqui na prática, ó. Erro de tipo essencial inevitável, erro de tipo essencial evitável, erro de proibição, aberratio ictus. Para eu poder responder essa questão, eu tenho que saber o que é um erro de tipo inevitável, e o que é um erro de tipo evitável, e o que é aberratio ictus. O erro de proibição, a gente automaticamente exclui ele, porque não foi falado na aula. Ou seja, menos uma alternativa. Vamos continuar. Serão 10 questões, tá bom? Não, 10 não, 8. Questão 5. Carlos quer matar João, mas confunde-se e acaba matando Pedro, acreditando que era João. Opa! Carlos quer matar João, mas confunde-se e acaba matando Pedro, acreditando que era João. Tá, então ele queria matar, hein? Não responde por crime algum? Responde por homicídio culposo? Responde por homicídio doloso? Atua com um erro de tipo essencial? Vamos ver, né? Questão 6. Assinale a alternativa que não é punível, via de regra, no direito penal. Assinale a alternativa que não é punível, via de regra, no direito penal. Execução, consumação, cogitação ou tentativa. Não é punível, dentre as alternativas, hein? Questão 7. O crime é considerado consumado quando? O crime é considerado quando? O agente pensa em cometer o crime? O agente inicia os atos preparatórios? O agente inicia a execução? Ou reúne-se todos os elementos do tipo penal? Questão 8. João efetua disparos contra Pedro, com a intenção de matá-lo, mas não consegue o resultado porque Pedro recebe socorro médico imediato. Nesse caso, João cometeu crime consumado, crime impossível, tentativa de homicídio ou homicídio culposo? Todo mundo aí deu tempo de marcar, ver tudo certinho. Vou dar um tempinho aqui rapidinho para a gente poder ir para o gabarito. O gabarito ele está de forma comentada, ou seja, tem a resposta da questão e um breve contextozinho do porquê que é ela, tá bom? Vamos lá, então. Ao gabarito comentado.
Resposta da alternativa 1, crime préter doloso. Dolo na lesão, mas culpa na morte. Vamos voltar lá? João, durante uma discussão, desfere um soco em Pedro, com a intenção apenas de machucá-lo. Pedro cai, bate a cabeça no chão e morre. Tive dolo no soco, né? No soco. Eu não queria matar, mas ele cai e morre. Crime préter doloso, alternativa C. 2. Resposta C também. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Lembra que eu falei com vocês lá no início? Assinale a alternativa que melhor define o crime de préter dolo, quando há dolo no primeiro resultado e culpa no resultado mais grave. O principal ponto aqui é esse. Resposta da letra da questão 3. Erro de tipo essencial exclui o dolo. Mas vocês vão estar se perguntando aqui, ó. A do guarda-chuva, gente. O próprio exemplo. A erro de tipo essencial que exclui o dolo. O exemplo que eu trouxe. E a questão 4 é a mesma coisa. Erro de tipo evitável. Porque eu trouxe esses exemplos lá no início. Dava para ter aqui, ó, letra B, erro de tipo essencial evitável, dava para ele prestar mais atenção e não matar a pessoa. E aqui no da Maria exclui o dolo. Agora vamos para a questão 5, 6, 7, 8. 4. Erro de tipo essencial evitável pode gerar culpa. Esse daqui, eu sei que vocês devem estar se perguntando. Como assim? Aqui eu coloquei errado. Era para ser acidental. Peço desculpas. Acho que eu estava com essencial na cabeça. Porque não esquece. Esse aqui tá certo. Por quê? Porque eu não trouxe o com a pessoa é parecida. Mas vamos usar as duas questões aqui. Carlos quer matar João, mas confunde e acaba matando Pedro, né? No caso aqui, ele confundiu por circunstâncias ali, confundir a pessoa. Atua como erro de tipo acidental sobre a pessoa, ok? Vamos lá, confundi ele porque era parecido. Matei. Mas e se eu confundir a pessoa? Só confundir, não porque eram parecidas, eu sei lá. Enxerguei errado. Atuou como erro de tipo essencial evitável, que dava para poder ter evitado se você tivesse prestado atenção, gerando então a culpa, podendo ser julgado por homicídio culposo. Esse exemplo que eu trouxe, quando eu estava montando a atividade, eu falei, eu vou trazer esse exemplo para poder trazer esses tópicos para ele. Mas ficou confuso demais agora e eu consegui ver isso. Então, fingem que eu não usei essa questão, mas é tipo isso, para vocês verem que tudo parece se interligar. Então, tipo assim, você tem que ver o detalhezinho do detalhezinho, gente. Não esqueçam disso. Questão 5. Homicídio doloso. Eu sou sobre a pessoa, não excluo o dolo. Ah, peraí, não. Erro de tipo essencial evitar. A letra... Ah, é verdade, eu li errado. Perdão, erro de tipo essencial evitável. Essa é do caçador. Aqui. Gás quer matar João, mas confunde e acaba matando Pedro, acreditando que era João. Olha só, eu mesmo me confundi aqui. Aqui é isso mesmo, ó. Aqui eu trouxe duas questões. Agora eu me entendi por que eu trouxe isso. A resposta desse é homicídio doloso. Ele matou. Porque aqui eu não trouxe mais informações falando que a pessoa é parecida. Aqui eu não trouxe, sei lá, eu confundi a pessoa porque eu confundi a pessoa. Eu matei ela. Eu queria matar alguém e eu matei. Só que assim, não foi isso, basicamente isso. Responde por homicídio doloso. É basicamente essa a resposta. O eu sou sobre a pessoa, não exclui o dolo. Lembra lá o que eu falei para vocês? O eu tipo, acidental vai ser como se eu tivesse cometido crime contra a pessoa. É isso. Responde como se tivesse cometido crime contra a vítima virtual. Ou seja, homicídio doloso. E a questão é meu irmão? É minha mãe?
É meu descendente? É meu ascendente? É meu cônjuge? Não, então não tem agravante. É, então tem agravante. Desculpa, gente, essa confusão é porque eu trouxe o negócio e li a alternativa errada. Mas é isso. Desculpa. Espero que vocês tenham entendido isso. Basicamente ali, eu queria matar e eu vou matar, porque o erro sobre a pessoa, o erro de tipo acidental sobre a pessoa não exclui o dolo. Eu queria matar alguém e eu matei alguém. A questão é que eu matei a pessoa errada. Mas eu vou responder como se eu tivesse matado a pessoa certa. Ok? Letra número 6. Assinale a alternativa que não é punível via de regra no direito penal. Esse via de regra, eu sei que pega um pouquinho, por quê? Olha aqui a pegadinha que eu trouxe aqui. Ó. Eu usei a palavra via de regra no preparar. Então, assim, talvez ali, se tivesse cogitação e preparação, muitas pessoas iriam marcar preparação. Eu coloquei o via de regra. Mas eu automaticamente não coloquei depois ali, nas alternativas, a preparação por conta disso. Para não dar essa dúvida. Mas aqui, ó, não é punível. Entre as alternativas, cogitação. Você não pode ser julgado por pensar algo, né, ali na sua cabecinha. Ninguém pode, né, adivinhar o que você está pensando, ainda mais se processar por causa disso. Mas é basicamente isso. O crime é considerado consumado quando, letra D, reúne-se todos os elementos do tipo penal. Eu trouxe isso lá atrás, lembra? A própria definição do Código traz. Consumação ocorre quando todos os elementos do tipo penal se reúnem. É basicamente isso. Ou a gente pensa em cometer o crime? Cogitação. Ou a gente inicia os atos preparatórios? Preparação. Ou a gente inicia a execução? Execução. Ou seja, letra D, consumação. Reúne-se todos os elementos do tipo penal. E por último, mas não menos importante, João efetua disparos contra Pedro com a intenção de matá-lo, mas não consegue. O que é? A tentativa. Letra C, tentativa de homicídio. Lembra que eu trouxe? Eu fui lá para matar Pedro, não matei Pedro porque o médico salvou ele, mas eu fui lá, tirei e matei. Tentativa de homicídio. Aqui, ó. É basicamente isso. Agora, obrigado pela atenção. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso daqui, ó. Estudem. Estudem com maior atenção esses tópicos aqui. Principalmente o da monitoria de hoje. Eu sei que ficou algo bem confuso a aula de hoje, porque essa matéria em si é algo muito confuso mesmo. É algo que tem muito detalhezinho, entendeu? É algo bem chatinho. Falar para vocês, não é uma das minhas matérias favoritas. Eu acho que foi a que eu mais passei perrengue no primeiro ano, mas deu certo, né? Que hoje eu estou no terceiro, então não quer dizer que deu certo. Mas foquem assim. Falando desde a nossa aula inicial. Conflito de lei penais no tempo, ok? Abolicio crimes, novatio legis melius, pejus, incriminadora, vacatio legis. Princípio da irretroatividade, galera. Qualquer lei não retroage, salvo beneficiar o réu. A lei não vai retroagir se eu não for beneficiar ele. Gente, lembre-se bastante dessas questões. Abolicio crimes. Um crime deixa de ser crime. Vacatio legis, o tempo da publicação da lei e sua entrada em vigor. Novatio legis incriminadora. O fato não era crime e agora é crime. Novatio legis in melius, a lei muda para melhor. Novatio legis in pejus, a lei muda para pior. Agora, a aula de hoje, eu de tipo acidental, né? No caso, sobre a pessoa. Confundi ele a pessoa, matei ela. Não exclui o dolo. É como se eu tivesse cometido o crime normal. Porém, se for ascendente, descendente, nananã, agravante. Aberratio ictus é a questão do golpe. Eu erro a execução. Entendeu? Eu vou dar um murro em alguém, só que eu dou um murro em outro, porque eu sou leso. Brincadeiras à parte, mas é basicamente isso. Aberratio criminis. Eu quero um crime, pratico o crime, por consequência, outro crime junto. Dois crimes. Não confundam com préter dolo. Préter dolo, a intenção. Ok? Queria empurrar, mas acabei matando. Lesão corporal seguida de morte. Né? Pensa aqui no préter dolo, um crime só.
no aberratio criminis, mais de um crime. E aqui o que eu trouxe, né, a diferença aqui eu quero que vocês, isso aqui vocês vão ter que pegar. Diferença entre erro sobre a pessoa e o aberratio ictus. Porque o aberratio ictus é aquela questão, né, né, de alguma maneira não aqui foi o que eu falei para vocês. Aqui o aberratio ictus é o físico, por exemplo, a minha mão, a arma, tremedeira, e o erro sobre a pessoa é a cabeça. Eu confundi mentalmente, as pessoas se parecem. Aberratio ictus, físico, mão, tremedeira, a arma, sei lá, alguma coisa torta, eu tropecei na hora, eu caí. Mental, né? Aí, o erro sobre a pessoa, mental. O confundir a pessoa, parecida, e é isso. Esse é o principal foco que você tem que pensar. E eu sei que foi meio confusa a aula de hoje, porque a aula de hoje é uma aula, nossa, eu acho que é a matéria mais chatinha, não vou mentir para vocês. E tem mais coisas, tá bom? Tem mais coisas, mas eu não posso dar continuidade para vocês para poder falar disso, porque a Luzinha não chegou a falar com vocês ainda. Mas tem muita coisa para poder falar sobre tentativa ainda. Mas, a princípio, gente, é isso. Já vou me retratando com vocês aqui desde o início, que eu sei que foi uma aula meio confusa, bastante coisinha, mas se vocês pegarem nessas partes principais que eu falei, vocês conseguem sim diferenciar, tá bom? Vocês conseguem sim entender. Então, leiam com calma, foquem e estudem bastante esses assuntos aqui que eu falei para vocês, porque foi uma pessoa em específica que me pediu para poder falar, para vocês estudarem esses tópicos, ok? Foi uma pessoa. Então, assim, eu acho que é de grande importância vocês terem essas questões assim na ponta da língua, vocês poderem identificar na hora da prova. Mas, acima de tudo, termino essa aula dizendo, igual eu disse na primeira aula e reforçando, façam com calma a prova. A Luzia vai cobrar apenas o que está no seu caderno. A Luzia vai cobrar apenas o que está na sua aula. A Luzia não vai cobrar nem mais, nem menos, nem nada. Então, fiquem tranquilos em questão a isso. Estudem o que vocês têm e lembrem das aulas. Porque a prova dela vai ser basicamente isso. Escrevam tranquilos, porque ela vai aceitar tudo, né, entre aspas. Ela tem essa primeira prova é uma correção muito mais tranquila, muito mais branda. Então é basicamente isso, gente. Muito obrigado, tá bom, por estarem presentes na aula aqui hoje, né? Obrigada, Bárbara, por ter vindo. E é isso. Vamos ver. Muito obrigado. Vou focar nesse pontinho da aula. Imagina, Bárbara, igualmente para você, tá bom? Bom final de semana e feliz Páscoa, tá? Tchau, tchau.